Agora a gente conversa com Richer Rodrigues, análise gráfica pelos próximos 30 minutos. Richer, seja muito bem-vindo, meu amigo, pela primeira vez aqui no nosso Almoção de Negócios, sob a marca MRT News. O Richer foi um dos primeiros que eu conversei, que eu avisei que a gente ia mudar de TC News para uma outra marca, não tínhamos o nome ainda, agora já está tudo aqui prontinho. Seja bem-vindo, tudo bem, Richer? E aí, meus amigos, tudo certo? Felizes de casa nova aí? Ah, felizes, puxa Super. vida. Já estamos adaptados, o estúdio é muito legal, o ambiente é ótimo, o escritório é super tranquilo, a logística é boa também, então tá tudo certo, viu, Richard? Perfeito, vamos lá então. Muito bem, e a conexão com os nossos parceiros continua a mesma, né? A conexão que a gente tem aqui com quem já participava da TC News, então isso é melhor ainda. Olha, tradição é tradição, Richard, e a gente vai começar com as suas movimentações. O que você fez da quinta-feira da semana passada até hoje? Tem muita novidade aí, Richard? Tem uma novidade, pessoal, uma novidade. Eu abri uma posição nova em Cury, empresa aí do setor de construção civil, né? Mercado, eu tô com o gráfico mensal aqui, a gente consegue ver que é um papel que tem um forte histórico de alta, né? E quando ela volta para a média de 20, dá oportunidade compradora. Então agora a gente teve aqui recentemente um teste na região, vocês podem ver que já começou a aparecer uma entrada compradora, né? Eu comprei o rompimento da máxima da semana passada, 33,06, e o objetivo agora é levar o papel de volta para o topo histórico com um stop abaixo aqui do 26,94. É um stop que temos aí 18% de amplitude, então entendo que eu estou bem protegido e que se por acaso vier a perder esse fundo, né, ele vai perder aquela configuração longa de compra, então não me importaria de estopar, nesse caso é um stop bom. Então estou posicionado nessa nova empresa. O resto da carteira segue igual, nós temos Klabin, a Klabin performando legal hoje, o papel até semana passada estava brigando aqui com o nosso ponto de entrada, né? Agora está trabalhando na máxima, 1,47 de alta, eu espero que a gente veja o movimento de recuperação para cima dos 18, com alvo lá nos 19. Lembrando que a Klabin, no gráfico semanal aqui, gráfico longo, nós estamos numa região de suporte bem relevante. 3 anos já que o papel não perde esses níveis, ele já testou aqui 4, 5, 6, 7, é a 8ª vez que está testando essa região, as outras todas entregou um movimento de compra, espero que dessa vez entregue também. O resto da carteira, temos Profarma, praticamente no 0 a 0, o papel mostrou alguma defesa compradora, mas não consegue evoluir, fechando uma semana acima da máxima anterior. Vamos ver agora com o mercado, aparentemente aí, dando sinais de fundo aí no nosso Ibov, vamos ver se ao longo da semana que vem a gente consegue ver o papel melhorando, mas por enquanto está praticamente na entrada. Ânima, essa aqui tá mal, essa aqui tá quase foi estopada, né? O gráfico semanal, eu perdi a projeção do trade, mas ele era isso aqui, ó. Entrada ali nos 13,40, 13,30, o stop abaixo do 2,82, chegou muito próximo hoje, né? Mas enquanto não perder esse fundo, eu tô na operação. Ela já tinha chegado perto antes, voltou pro 0 a 0, agora caiu de novo, tô no trade aí, mas de fato incomoda um pouco essa posição porque o mercado deu uma melhorada hoje e ela não acompanhou. Ela acompanha quando cai, mas não acompanha quando sobe, né? Então é um problema quando temos um papel assim. São Martinho, eu vi que alguém tinha pedido ali, temos uma queda hoje bem forte, 4,64%. O Você BS continua na posição, Richard? Não saí ainda, o meu stop está no 14,07. Tá? Aliás, 14, deixa eu ver aqui certinho. 14,07. Então, tô no trade ainda. A gente teve um relatório saindo semana passada, né? Dando o downgrade, se eu não me engano. O papel caiu bastante desde lá, caiu aí 11%. Mas assim como o Ânima, né? Enquanto não estopar, eu tô na operação. A gente já viu várias vezes papéis ficarem feios e depois ficarem bonitos de novo. Se vier a perder esse fundo, eu saio dessa posição de trade position que eu tô, né? Lembrando que eu tenho uma posição de longo prazo na São Martinho também, de um trade passado, essa eu continuo, né? Mas o trade de position montado
ali no início do mês passado, eu vou estopar se perder esse nível. Microsoft, subindo um pouquinho hoje, o papel caiu muito as últimas 2 semanas seguidas, né? Nós entramos no trade, ele subiu 8, depois ele veio a negativar 10, agora está próximo de 8 negativo, o stop está no 77,15 e mesma coisa, enquanto não tirar aqui, não perder esse fundo, eu estou na operação e tenho esperanças ainda de ver essa Microsoft voltar. A queda dela foi, de fato, bem expressiva, né, nas últimas semanas, mas tudo pode mudar. Está praticamente no mesmo preço que nós conversamos quinta passada, né? Vamos ver se o papel encontra alguma defesa nesses níveis. Eu estou então com esses 6 papéis. Para mim já é um nível limite, aí 6, 7 papéis, eu nunca passo disso. Então estou posicionado aí com a carteira toda comprada, sem caixa. Vamos ver o que acontece. Muito obrigado, viu, Richard, pelas movimentações, por dividir aqui com a nossa audiência o seu olhar para o mercado na física, as posições que você tem da semana passada até hoje. Na semana que vem a gente vai fazer esse mesmo exercício. Agora, olhando primeiro para o cenário doméstico, Ibovespa, Ibovespa Futuro, futuro da moeda americana. Com você, meu amigo. Vamos lá, pessoal, vamos falando do Ibov, gráfico semanal. Nós não temos uma boa foto nesse Ibov, tá? A gente caiu aqui do topo reto, praticamente reto, 30 mil pontos. Deixou um candlezinho de alta aqui, vocês podem ver uma tentativa de marcação de fundo. Se eu aproximar o gráfico na semana, ele inclusive passou a máxima anterior, mas ele não rompeu o topo e entrou venda. Entrou venda, deixou o pavio superior e o preço trabalha abaixo da mínima da semana passada. Isso aqui é um padrão de continuidade. Tá? Olhando de grosso modo, assim, é um padrão de continuidade, a gente deveria ver o preço tentar cair um pouco mais. Porém, aí eu vou pegar o gráfico diário agora. Olhando na lógica do gráfico diário, a gente viu, tanto ontem, que teve aí a decisão do Fed, né? Quanto hoje, que está digerindo o mercado pós-Copom, 2 tentativas de perda de fundo e o mercado não acelera. Coisa que há pouco tempo atrás, vocês viam aqui, quando perdia um fundo, o mercado descarrilhava. Aqui perdeu o fundo também, descarrilhava. Depois mais uma perda de fundo. Ele acelerava. Dessa vez nós estamos vendo aí, segunda tentativa de perda de fundo, o mercado está tendo dificuldade de acelerar o movimento. Nós estamos próximos aí da média móvel de 200 em branco. Já viemos aí de 5 dias de queda. Então o mercado não está conseguindo acelerar depois disso. Aparecem alguns sinais aí de fraqueza do movimento vendedor. Tá? Não é ainda um sinal de reversão, nada do tipo. A gente precisaria ver rompimentos de topo, né? Principalmente dos 174,900 lá em cima, para pensar em reversão. Mas esses sinais de fraqueza, justamente na média de 200, podem aí trazer uma pequena esperança de que a gente está próximo de um fundo. De novo, o mercado caiu 30 mil pontos sem correção. Isso aqui não é comum, tá? Então, cada vez mais que ele cai, vai apertando essa mola, né? E quando de fato subir, a gente pode ver um movimento mais explosivo. Para mim aqui, eu estou trabalhando day trade vendendo, né? Esperando ele romper topo para de fato começar a comprar. Nosso mercado índice futuro, gráfico de 1 hora, eu vou colocar aqui médias. Vou colocar topos anteriores, vocês percebem que nas regiões em vermelho nós temos as nossas resistências, né? A minha ideia hoje era vender próximo de 173,400. O preço chegou pertinho aqui, mas não entrou de fato na região que eu queria, né? Se tivesse entrado, certamente eu teria tentado essa venda para continuar o movimento de baixa. Ele perde fundo, faz pullback, defende e continua. Enquanto isso não mudar, esse é o nosso viés principal, tá? Buscar vendas nas resistências. O ponto de inflexão do índice futuro, 175,330. Passado lá para cima, a gente vai ter um pivô de alta no gráfico diário, vai ter essa defesa do suporte, então seria aí o movimento mais interessante, mas ele precisa vencer essas 2 barreiras aqui, muito importantes. Já o dólar, a gente tem um movimento contrário, o dólar com tendência de alta definida já. Se eu colocar no gráfico diário, fica mais claro da gente ver, né? O movimento começa ali em maio, rompe topo anterior, depois ele lateraliza e faz um novo pivô de alta. O que é esperado depois disso? Pullback, compra.
o preço faz um pullback até o suporte principal, entra a compra de novo, e agora o objetivo é mais um pivô de alta acima dos 5,233. Então, nós temos um mercado aqui saudável, fez boa correção, está fazendo uma perna expansiva, a ideia é continuar buscando compras pós-pullbacks no dólar e esperar que ele rompa topo, né? Você continue seguindo esse movimento, até que em algum momento ele vai parar, vai inverter, mas aí a gente conversa mais para frente sobre isso, sobre esse movimento. Muito obrigado, Richard. O primeiro ativo que a nossa audiência está de olho, e o pessoal aqui está pedindo para você olhar, é PRIO. O Enzo, membro do nosso canal, ele usa aqui um nome de um personagem famoso no cinema. Ele diz o seguinte: Richard, Jesus, estou vendido em PRIO. Pode dar alguma opinião sobre a movimentação de curtíssimo prazo? Ele tá olhando aí também, tá, Richard? A movimentação no intraday. E ele inclusive menciona a movimentação no petróleo no intraday. Então deixa eu pedir pro Andrezão compartilhar rapidamente a minha tela. Acho que o Enzo, ele se refere aqui a essa movimentação. A gente tem duas pernadas mais recentes de alta para o Brent. A primeira começou meio-dia e 20, então foi na abertura do programa. Ele não fala sobre essa alta, porque ele mandou mensagem agora. Me parece que ele fala sobre essa movimentação que teve início por volta de 1h35 da tarde. 1h35 da tarde, o Brent estava na casa de $77 com 45 centavos de dólar. Veio subindo durante 15 minutos, chegou à região de $78. E agora a cota $78 com mais 6 centavos de dólar. Tem notícia? Nada urgente. Mas saiu a informação, e essa informação foi divulgada 2h18. Então, ó, começou a subir por volta de 1h35. Uma segunda pernada de alta para o petróleo tipo Brent. 2h18 da tarde, horário de Brasília, o Financial Juice, uma das agências que nós monitoramos aqui, republicou a informação de uma mídia iraniana de que o Hezbollah iniciou uma série de operações militares denominadas Operações Ashura, em resposta às repetidas violações do cessar-fogo por Israel na região sul do Líbano. Não temos o tamanho dessa operação, como essa operação vai se dar, mas saiu essa notícia 2h18. O petróleo deu uma segunda pernada de alta está fazendo essa segunda pernada de alta desde 1h35 da tarde. E o nosso telespectador está vendido em PRIO no dia de hoje. Ele quer sua ajuda, Richard? Vamos lá, vendido em PRIO eu não gosto. Não gosto muito por alguns motivos, tá? Primeiro, independente se é day trade, se não é, eu sempre levo em consideração a região que o papel tá. Então, num tempo gráfico mais longo, se tu tá numa região de suporte, mesmo que tu trabalhe day trade, trabalhar vendido vai ir um pouco contra a força principal do mercado, né? A PRIO, nós temos no diário, ela recém interagiu, chegou a perder, né? Passou para baixo, depois voltou para cima, ela está interagindo em uma região de suporte do gráfico diário. Foi esse fundo de março que gerou o rompimento do topo histórico. Então, já é um ponto que não é tão interessante vendas. Outro ponto, nós estamos longe da média de 20. O preço recém fez uma pernada de baixa. Quem quer trabalhar com venda deveria ter trabalhado antes dessa pernada de baixa, ter buscado essa pernada de baixa como alvo e usar essa região atual para diminuir posição. Não usar a região atual para montar uma posição onde é muito mais provável que a gente veja o preço fazer um retorno à média, mesmo que seja para cair depois. Então eu diria para o nosso amigo, se ele quer trabalhar vendido na PRIO, que ao menos ele espere o preço voltar nessa média de 20. Isso aqui vai levar alguns dias, né, um repiquezinho, e aqui em cima, então, ele procurar a venda para buscar uma nova perna expansiva. Aí sim, se ele for trabalhar com a ideia de que a PRIO desce mais. Falei tudo isso no gráfico diário, tá? Agora eu vou para o gráfico longo para mostrar mais um fator contra pensar em queda em venda de PRIO, tá? A gente veio de uma pernada de rompimento de topo histórico expansiva, né? Foi uma pernada ampla. E o papel está trabalhando um pullback. Pode ser caindo, como pode ser no tempo. Então ela pode ficar lateralizando até essas médias subirem um pouco mais
e depois a gente tem uma continuidade da tendência. Deixa eu afastar mais o gráfico. Ó. April sobe, ela corrige e ela sobe. Então, se eu quero vender, eu tenho que estar o mais próximo possível do topo. Aqui nós já estamos na metade da perna. Ó. A April já voltou praticamente metade da pernada, um pouquinho mais baixo aqui no 52, ela chega exatamente na metade. Então eu não estou vendo uma simetria muito boa. A gente quer estar vendido em cima, não no meio da pernada, não no suporte diário, não longe das médias do diário. Então não acho uma boa ideia trabalhar vendido em April com esse contexto todo, tá? No dia também não tem nenhum sinal. O dia ele abriu para baixo, sim, mas ele já virou comprador desde as 10 da manhã que o Vini mostrou o gráfico do petróleo. Então, a princípio, o papel está tentando voltar para aquele topo, tentando defender este fundo longo, esse fundo do diário. Então, não acho que tenha simetria vendedora em Prio aqui. O Paulo, membro do nosso canal, fala assim, para paz mundial, Vini, pede aí pro Richer analisar TOTS. TOTS3. Faz tempo que a gente não fala sobre essa empresa. Nossa! Olha, fazia muito tempo que eu não vi o gráfico de TOTS. Que inverno está passando aí os comprados em TOTS. Ou, na verdade, que calor, né? Rapaz, agora tá chegando uma região aí. É uma região boa para comprar, hein, Richard? TOTS, por gentileza, pro Paulo. Isso que eu ia comentar. Ela tá chegando numa região boa. Eu já estava monitorando esse papel aqui, vou botar no gráfico mensal, tá? Se vocês olharem o histórico dela, é um histórico positivo, um histórico de alta, o papel renova a máxima, ele faz pullback, defende, então mantém fundos ascendentes, né? É o que a gente quer ver numa tendência de alta, e o papel estava voltando até uma região descontada. Vou para o semanal de novo, tá? Algumas semanas eu venho monitorando esse papel, ele dá um movimento de alta bem significativo, percebam aqui, ó, ele veio do 30 com 60 até o topo, dando a entender que poderia começar uma reversão, mas depois o próximo candle engolfo de baixa. Depois ele subiu forte de novo até a média, agora mais uma batida de novo. Então assim, aumentou a volatilidade, a gente está vendo o volume aumentar também, a TOTS está numa região de suporte sim, voltar para o gráfico mensal, tá? Região de suporte, fundo protegido. Esse fundo aqui teve um candle de alta fechando na máxima, com volume alto. Então, é a região perfeita para os compradores aparecerem. O problema é que esses compradores não estão aparecendo, ou quando aparecem, logo em seguida aparece um vendedor mais forte. Então, é um papel para ficar no radar, sim. Principalmente, né, enquanto acima do fundo, aqui do 25,32, o que a gente quer ver? Eu vou voltar para o semanal. A gente quer ver esse movimento de baixa atual se transformar num movimento de alta que faça rompimento de topo. Quando isso aqui acontecer, pessoal, a gente pode tomar posição, até nesse rompimento, né, com o stop abaixo do 25 e colocar o alvo ali de volta na região de topo histórico. Stop de 1, alvo de 2 ou mais. É uma ideia excelente, é um papel muito bom, tem bons fundamentos, está numa região descontada, mas, né, enquanto não aparecer esse pivôzinho de alta, essa defesa compradora confirmada, a gente vê o vendedor dominando e ele pode tentar perder o suporte e começar um novo movimento no papel. O papel em tendência de alta mensal, se perder esse suporte, ele vira uma tendência de baixa. Richard, vamos falar de Ultrapar, UGPA, porque nesse caso tem notícia, foi uma solicitação também da nossa audiência, que coincide com o giro corporativo que preparamos aqui para o nosso público. Tá na tela, portal Infomoney, texto do Felipe Moreira. UGPA, Grupo Ultra, aprova a recompra de até 18 milhões de ações. Mais detalhes com Sandra Lacerda. O Conselho de Administração do Grupo Ultra aprovou na quarta-feira, dia 17, programa de recompra de até 18 milhões de ações da sua própria emissão. O programa terá duração de até 12 meses, contados a partir do dia 18 de junho de 2026. As ações recompradas poderão ser utilizadas no plano de incentivo baseado em ações da companhia, mantidas em tesouraria ou, posteriormente, canceladas ou alienadas, Vini. Valeu, Sandrinha. Richard Rodrigues, Grupo Ultra, por gentileza. Grupo Ultra, excelente empresa, tá, pessoal? Só que eu ainda não tô vendo um desconto, tá?
É um papel em tendência de alta, uma excelente empresa, a gente quer comprar, mas eu não estou vendo desconto porque nós estamos muito distantes da média. Dada a última pernada de alta, a gente voltou só um pouquinho, então eu gostaria de ver esse papel, não sei se vai, né? Eu gostaria de ver esse papel próximo dos 20 para buscar uma entrada barata e pegar uma pernada expansiva. Se a gente trabalhar o ponto atual, ele tem um suporte imediato aqui, tá? Tá deixando essa sombrinha. Se eu entrar no semanal, a gente consegue ver um candle mais bonitinho ainda, né? Deixando essa sombra compradora, ele poderia sim não perder essa mínima e voltar para a máxima. Quem trabalha a curto prazo pode trabalhar esse movimento, mas como eu vejo o mensal ainda longe das médias, eu não gostaria de comprar aqui e tomar esse stop, porque eu sei que o papel pode descer um pouquinho mais e depois pagar. Então eu prefiro aguardar ele fazer esse movimento de baixa próximo dos 19 e daí lá sim eu tomo posição. Quem gosta já a curto prazo, tem a compra no rompimento da máxima dessa semana, stop na mínima dela, alvo voltar aqui para a região dos 28,50. Portal Investidor 10, texto do Matheus Silva. VEG pagará bolada de 438 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Sandra. A VEG aprovou nesta terça-feira, dia 16, a distribuição de 438,1 milhões de reais em juros sobre capital próprio. O valor bruto corresponde a cerca de 10 centavos por ação, com valor líquido de aproximadamente 9 centavos após o desconto de 17,5% de imposto de renda na fonte. Terão direito ao provento os acionistas com posição em 19 de junho de 2026, portanto, amanhã. A partir de 22 de junho, os papéis passarão a ser negociados na condição ex-JCP. O pagamento está previsto para 10 de março de 2027. Papel ordinário VEG 3, Richard. VEG 3, aqui nós já temos um desconto mais interessante, né? Não vou dizer desconto, porque o papel está no meio do caminho. Se a gente pegar a última pernada de alta, ele está no meio do caminho, tá? Mas, média de 200 semanal, tivemos um pequeno pivô de alta acionado, temos um fundo logo abaixo no 41,15, que corrobora, né, com esse movimento. Então, olhando até entre a outra par que a gente acabou de ver e a VEG, o gráfico da VEG traz um pouco mais de segurança, tá? Entrada seria por aí no rompimento do 45, stop abaixo do 41,15, alvo voltar lá para a região de topo. Não gosto tanto por causa do desconto também, tá? O gráfico mensal, a compra boa, na minha opinião, na VEG seria mais próximo lá daquele fundo, ó, 38, 37, mas não é uma compra ruim. O papel está na bipolaridade do topo anterior rompido, então ela pode muito bem parar aqui e subir. É o tipo de papel que tu tem que tentar a sorte, né? Tu tá comprando numa região equilibrada e tu vai tentar que ela volte para o topo. Pode acontecer dela estopar e descer para a região barata. Teria que tentar de novo. Duas tentativas de compra num excelente papel, com uma fortíssima tendência de alta. Quem não quer fazer essas duas tentativas como eu, espera descer um pouquinho mais, correndo o risco de que o papel pode não voltar e renovar a máxima histórica como ele sempre faz. O gráfico mensal aqui tá com duas sombras inferiores bonitas, tá? Então quem já tem interesse e estava esperando uma entrada, agora já tem uma oportunidade aí de curto médio prazo. Fechou, Richard, muito obrigado. Olha, pedido aqui da nossa audiência, Intelbras. Deixa eu compartilhar minha tela, falar com o Andrezão aqui pra gente colocar o Profit Pro da Nelógica. Porque é o seguinte, o cara falou, tô vendido em Intelbras. Eu falei, então tá perdendo dinheiro no dia de hoje. Mas ele falou assim, não, Vini, eu vendi no topo. Falou, ó, o papel hoje, qual que é a abertura do papel? A abertura do papel hoje tá aqui, ó. Então o papel ontem, nos últimos minutos de negociação ontem, deu uma espichada, fechou o dia de ontem com uma sensação mais positiva para quem estava operando na ponta compradora. A Intelbras ontem, ó, ela engatou uma movimentação de baixa que começou por volta de 2h15 da tarde de ontem. Ia fechar, me parece aqui, no vermelho, com um certo fôlego. Deixa eu ver como foi o fechamento ontem de Intelbras. Ó como ela fechou no 0-0, tá vendo? Ó? Intelbras fechou caindo 0,16%. Essa queda de 0,16% era para ter sido mais intensa. Ela só não foi mais forte porque o ativo ontem, na hora do fechamento, deu essa espichada aqui, ó, essa traulitada para cima e fez o ativo fechar no 0-0. Hoje começou no verde, já engatou
Portanto, uma continuidade do movimento de ontem, do fim da sessão de ontem. Só que o nosso telespectador falou o seguinte: Vini, eu vendi no topo. Eu não sei exatamente se ele vendeu na máxima intradiária, mas ele pegou alguma região de topo aqui e entrou vendido em Intelbras. Você é o especialista, Richard, mas isso aqui me parece uma vendinha safada, hein? O papel tá de lado, o negócio não anda, Richard. Vendinha difícil também, vendinha difícil. Vou botar no semanal pra gente ver aquela mesma conversa da Prio, tá? O papel subiu, rompeu o topo ali, início do ano. Ele tá voltando, fazendo um pullback até onde? Até o topo rompido. E no gráfico semanal mesmo, se eu aproximar, a gente percebe, ó, sombras inferiores. Isso aqui é uma tentativa de compra, tá? O papel não rompe máxima semanal há 5 semanas, sim, mas a ideia que passa, pessoal, é que ele voltou para uma região barata e a qualquer momento ele vai tentar replicar a pernada para cima. Então, olhando o contexto longo, eu não acho uma boa região para buscar vendas, tá? Recém fizemos pivô de alta e fizemos pullback no topo rompido. Olhando o day trade, ele falou que está vendido na máxima. Vamos para o gráfico diário aqui, ó. Mesmo que seja a máxima de hoje, ele já está com leve lucro aí. E o papel, vocês podem ver, não conseguiu romper o fundo anterior, está na média de 200 longa, está com sombra inferior aparecendo. Não é um papel que eu teria muita convicção em vendas, tá? E se fosse fazer, eu buscaria vender no toque da média do E20 do diário ou do topo anterior lá próximo do 13,50. Que aqui sim, se eu vendo aqui e o papel sobe e me estopa, eu estou bem errado. Agora, se ele volta a cair, a gente pega um excelente movimento. Então, buscaria vendas mais altas, não agora onde a gente está, que se tu pegar, né, a média desses últimos dias todos, ó, a gente está na região central. Então, não tem assimetria aqui, eu tenho equilíbrio, um papel que no semanal está numa região de compra. Muito bem, valeu, meu parceiro Richard Rodrigues. Bom, a conversa com o Richard deu 30 minutos, em tese terminaríamos agora. A gente tinha que começar 2 da tarde, começamos 2h10, atrasamos um pouquinho, estamos aqui 2h40 da tarde. Ocorre, Richard, que o nosso próximo convidado teve um problema de conexão, caiu a internet no escritório, então não vai conseguir participar. Se você puder ficar com a gente até mais ou menos perto das 3 horas da tarde, não sei como tá a sua agenda aí, a gente estica. Ah, não acredito, já vejo um sinal divino positivo. Milagres acontecem, senhora, tá vendo? Ó, você pede, ser atendida no ato. Você precisa pedir com jeitinho, mas a coisa vem. Então, Richard, muito obrigado, meu parceiro, aí pelo espaço na agenda. Vamos nessa pelos próximos 15 minutos. Então, vou agora já aproveitar que estamos felizes. Vamos faturar também. Vamos colocar o comercial aí da Nelógica, que a gente precisa pagar o break da Nelógica. Na volta, pedidos da nossa audiência e ainda algumas notícias importantes. Mojitaba Khamenei deu ar da graça. O líder supremo do Irã fala pela primeira vez depois da assinatura do memorando de entendimento entre americanos e iranianos. É com essa informação que a gente volta em 15 segundos. MRT News, o mercado acontece aqui. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 2 horas da tarde, 44 minutos, agência Mover do TC, Economática na tela. Já aqui em português, para você que nos acompanha, outras agências internacionais também destacaram a mesma informação. Mojitaba Khamenei, o líder supremo do Irã, disse o seguinte: eu concedi a permissão para o MOU com os Estados Unidos, o memorando de entendimento com os americanos. Então a gente tem lá o presidente dos Estados Unidos, de fato, é quem responde pelo executivo do país. O presidente do Irã é uma figura geopolítica importante? É claro que sim, mas a gente sabe que não é o presidente do Irã, não é o presidente do parlamento do Irã que vai definir qualquer coisa envolvendo estruturalmente o Irã. Quem vai definir? O líder supremo. Né? Não o chefe do parlamento, não o presidente do país. É o líder supremo, e o líder supremo do Irã é o Mojitaba Khamenei, que pela primeira vez fala, desde que o acordo foi assinado, dizendo que ele concedeu a permissão para que o Irã
desse esse passo. Futuras negociações presenciais não significam aceitar ponto inimigo. Se os Estados Unidos quiserem ser demasiadamente exigente, não aceitaremos, diz Mojtaba Khamenei. Então, esse é o pronunciamento do líder supremo do Irã. As negociações vão começar a partir de amanhã em Genebra, na Suíça. Vamos voltar aqui, senhoras e senhores, para as nossas perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha. Será que isso aqui pode ter feito o petróleo subir um pouco mais? Aqui, esse tipo de notícia já tem mais potencial de precificação no mercado. Você vê que o petróleo engatou uma movimentação de alta. Essa movimentação de alta não começou agora, depois do pronunciamento de Mojtaba Khamenei, já vem desde meio-dia e 20. Então tem uma pernada longa de meio-dia e 20 até 1h20 da tarde, são 60 minutos de alta do petróleo tipo Brent. Depois, uma segunda pernada de alta, que começa 1h35 da tarde, essa nós conversávamos há pouco com o Richer. Essa pernada de alta vai até 1h50, o ativo fica lateralizado até que 2h25, agora nós temos aqui 2h45 da tarde, então há cerca de 20 minutos o petróleo engata uma terceira perna nesse movimento comprador. O ativo vai buscar o patamar de $78,31. O saldo do dia é negativo. Você tem uma venda aí predominante no petróleo Brent no saldo diário, retração de 0,50%. Mas nos últimos minutos, ninguém vai negar que é um saldo comprador. Ô Richer, você tem acesso aí à cotação do Brent, do petróleo? Você consegue falar com a gente a respeito desse ativo, por gentileza? Aqui no Profit eu não consigo puxar, Vini. Eu precisaria da outra plataforma, aquela da Nelogica, né? O S&P 500 você consegue, Richer? Esse aqui eu tenho o nosso contrato WSP na B3 aqui. Que é... Vamos ver os 10 minutos. E que graficamente é muito parecido com o S&P 500. Estão olhando aí o gráfico do Richer? Ó, o gráfico de 10 minutos. Vem aqui pro meu gráfico, ó. Esse é o gráfico diário, senhoras e senhores, do S&P 500, direto da Black Arrow. Agora eu vou colocar aqui o gráfico de 10 minutos. Você vai observar, junto lá com o gráfico do Richer, ó, que o gráfico é uma réplica, entendeu? Então aqui nós conseguiremos. Ô Richer, vamos falar um pouquinho desse S&P 500 então, por gentileza. O ativo fechou ontem em queda, depois do posicionamento de Kevin Warsh, um tom mais duro do que a parte do mercado esperava. Parte do mercado já começou a reprecificar a taxa Fed Funds nos Estados Unidos. Aqui fechou no vermelho. O S&P 500, principal indicador do mercado americano, no vermelho também. Hoje sobe. O S&P 500 avança 0,80% agora. Qual que é o seu olhar para esse ativo? Por gentileza, Richer. Vamos lá, o S&P, pessoal, a gente teve um bloco vendedor criado aí, tá? Nós, até então, se eu pegar a pernada desde a mínima ali de março, né? Nós subimos praticamente sem nenhuma correção, levíssimas correções da média, um movimento bem amplo, né? Ele foi interrompido justamente com essa última queda que conseguiu trabalhar abaixo de um fundo anterior. Essa última queda, ela cria, pelo menos no curto prazo, ela cria uma resistência aqui em cima, próxima à máxima histórica. O preço testou ela e entrou venda de novo. Qual que é a questão agora? Ainda não é uma tendência de baixa. Tá? Mas quem trabalha pensando em quedas do S&P tem aqui em cima, nessa região em vermelho, uma simetria muito grande, porque tu tem um stop pequeno e se der certo essa venda, ela volta lá para a mínima, tu tem um alvo muito grande. Então o mercado está trabalhando agora nessa briga, tá? Os vendedores que entraram nesse movimento todo provavelmente estão tentando defender aqui, ou novos vendedores aparecendo aqui, né? Enquanto o mercado não romper máxima histórica de novo, a gente tem sim uma regiãozinha de resistência atuando. Conhecendo a S&P, né, e olhando para o passado, é muito mais provável que ela venha a ser rompida para cima. A S&P, a gente sabe, tem um fortíssimo histórico de alta e não é uma primeira virada de topo aí que vai assustar muito, né? Você sabe, eu estou comprado na Microsoft, eu tenho um viés de alta ainda, e eu vejo esse movimento todo como um pequeno pullback dentro de toda a pernada, e ele pode tentar, sim, continuar esse movimento de rompimento. Muito obrigado, viu, Richer? Aproveitar que a gente está falando de ativos internacionais, a gente já vai retomar aqui pedidos do nosso público e o noticiário corporativo também, mas só para a gente colocar na pedra aí, o BDR
de SpaceX SPCX-34. Andrezão vai compartilhar a minha tela. Eu tô aqui na Blackwell da Nelogica com os candles de SpaceX. São 5 candles, porque o ativo começou a ser negociado de maneira pública na Bolsa Americana há pouquíssimos dias. Mas você vê bem, né? O ativo saiu o IPO de SpaceX a $135 por ação. O papel veio no primeiro dia de negociação, fechou subindo quase 7%. No segundo dia de negociação, uma alta de quase 20%. No terceiro dia de negociação, uma alta de 5%. Mas essa alta de 5%, não se engane, já é com pavio para todos os lados. No dia 16 de junho, o ativo chegou a buscar a cotação de $225. Não fechou nesse patamar, ao contrário, o fechamento se deu na casa de $201. Talvez esse candle aqui já tenha sido um prenúncio do que viria depois, porque ontem, dia 17, o ativo recuou 5%. Hoje, dia 18, você está acompanhando aqui o candle junto comigo, é uma queda de mais 6%. Então, se a gente for considerar um momento mais agudo de máxima, a gente está falando do ativo na região de $220. $225,40, para ser bem preciso, seguindo aqui as informações da Black Arrow. Atualmente, o papel perdeu a região dos $180, cota agora $179,80. O gráfico de 5 minutos é o gráfico de curtíssimo prazo, a gente consegue observar um pouco melhor essa movimentação. Ô Richard, considerando aí o BDR da empresa, o que você pode falar para o nosso público que começa a ficar desconfiado com essa desvalorização no preço de tela de SpaceX nos últimos 2 dias? Desconfiado tem que ficar, né, pessoal? A empresa, o valuation aí, do pouco que eu entendo de valuation, a empresa tá caríssima, né? Então, provavelmente, quando começar a perder fundo, principalmente o fundo ali do IPO, a gente pode ser que veja um movimento mais acelerado de queda. Tem que dar um tempo para o papel ser precificado de fato na bolsa, né? Olhando esses 5 candles aí, não dá para ver muita coisa. Se eu colocar no 10 minutos e afastar bastante, a gente pega os mesmos 5 candles, mas tem um pouquinho mais de noção de dinâmica de preço, né? Então ele faz a abertura, faz um pivô, sobe, tenta um rompimento, falha. Quem gosta aqui de figura gráfica, né, tem um ombro, cabeça, ombro, e depois ele perde a mínima e agora está no movimento de baixa. O objetivo desse movimento é voltar para a região da abertura lá do IPO. Então a gente vai interagir entre aqui os 160, os 150, né? E se houver comprador, eles devem aparecer por aqui e jogar o preço de volta para a região de topo. Isso aqui tudo junto, pegando todos os candles do diário, seria um grande pivô de alta lá em cima, caso ele faça esse rompimento. Então, estamos muito próximos da região de fundo, muito próximos de ver se de fato tem comprador no papel. Perdido o fundo do IPO, aí a gente vai entrar num terreno não negociado ainda, que aí eu acho que vai ser interessante de ver como que vai ser a resposta a partir daí, tá? Mas a princípio, com o pouco que nós temos, a SpaceX está chegando numa região de suporte de curto prazo. Obrigado, meu parceiro Richard Rodrigues. A gente volta a falar sobre ativos brasileiros, papéis domésticos, pedidos da nossa audiência. Vamos preparar um pedido também aí do WhatsApp, né, para complementar, para agraciar a galera que escreve para o DDD 11, número 9, 3726-1318. DDD 11, número 9, 3726-1318. Primeiro o YouTube e membros do canal têm prioridade. É o Paulo, dizendo o seguinte: Richard, uma luz para a minha preciosa JHSF. O Paulo está posicionado em JHSF há bastante tempo, nosso telespectador, que acompanha o Almoção de Negócios direto da Tailândia. Agradecer aos 2.308 likes. São quase 1.500 aparelhos conectados de forma simultânea. Tem mais 5, 6 minutinhos de programa. Os 2.300, que era o objetivo da Sandra,
contemplados. Boa. Sonhamos com 2.400. Estamos perto ou não? Não, estamos distante pra caramba. 2.308 likes, faltam 92. Eu não sei se a gente vai conseguir 92 likes em 5 minutos, porque essa é uma missão e tanto. Mas a gente pode chegar o mais próximo possível desses 2.400. Não economize no like, senta o dedo aí no joinha, enquanto o Richer fala de JHSF. Richer. JHSF, excelente papel, né? Subiu muito. A gente pega aí os últimos meses, de lá daquela mínima até a máxima, 360%. Essa alta muito forte acaba deixando um desbalanceamento, né? Então a gente percebe que o papel está ainda bem distante da média de 20 do gráfico mensal, que é um gráfico longo. Então imaginem como ele não está nos gráficos mais curtos, né? Nosso amigo queria um alento. O alento que eu vejo aqui seria essa região entre R$ 9 e R$ 8. Entendendo que o papel volte próximo desse nível, a gente vai ter a média de 20 subindo e nós temos um encontro aí, então, de suporte com o fundo anterior, média de 20 mensal e uma sobrecompra que até então nós tínhamos aqui, eu percebo o estocástico lá em cima, né? Uma sobrecompra acalmando. Então, voltando para níveis abaixo de 50, a gente teria um papel equilibrado. Apagando tudo aqui, a gente indo para o gráfico diário, só para ver a amplitude desse movimento, ele teria ainda tranquilamente uns 15% de queda, sem mudar em nada a dinâmica do papel. Então, tem que ver pelo lado positivo, né? Ele pegou um papel que subiu muito, agora cair mais 15% aqui é super saudável. Então, se ele quiser manter a posição até essa região, está tranquilo. Inclusive, quem quiser buscar compras, assim que o papel chegar entre esses 9 e 8 reais, vai ter um preço excelente para trabalhar, com a ideia de que, voltando ali embaixo, não necessariamente lá embaixo, né, mas próximo disso, o papel fez um pullback considerável e ele pode tentar uma nova expansão de alta, um novo rompimento de topo. Pra gente encerrar, Richer, 2 pedidos. Já pode emendar os 2. Um do YouTube e um do WhatsApp, como a gente prometeu. No YouTube, o Luciano Oliveira, membro do canal Tem Prioridade, pediu Aura 33. E tem uma galera de olho em ouro, querendo ver se vem repique ou não vem por aí. Aura subiu um palavrão. Será que agora, depois da queda recente, volta a ter um certo protagonismo na ponta compradora em Aura 33? Quem sabe ainda impulsionada pelo fim da guerra? Fica a pergunta. E no nosso WhatsApp da Alegria, Sandrinha, qual é o outro ativo pro Richer analisar? Aqui no WhatsApp, Pomo 4, Marco Polo, pedido do Leandro. Richer. Vamos lá, começar na Aura. Também houve aqui um movimento muito forte de alta, uma distorção, o papel ficou um pouco afastado das médias, então igualmente, igual a gente viu em JHSF, seria saudável voltar um pouquinho mais, tá? 70, abaixo dos 80 ali já é considerável. Porém, né, quem trabalha a curto prazo, a gente tem sim uma região de fundo nesses 103,70 e a gente está vendo uma sombra inferior. Então assim, vamos para o semanal. Quem quiser trabalhar essa defesa compradora aqui, pessoal, pode, tá? Stop abaixo da mínima semanal, alvo de volta para o topo. É um trade factível, tu tem uma região de equilíbrio, tu tem uma simetria positiva. Quem não quiser correr esse risco ainda, como a gente vem do movimento de baixa, vem perdendo fundo, vem com a média virada para baixo, poderia esperar mais uma descida e depois um rompimento de topo lá embaixo, para tomar uma posição mais segura. Então vai aí do apetite de risco de vocês, tá? Mas é um ativo fortíssimo que está fazendo uma correção. A gente vai buscar compras, seja aqui ou seja mais embaixo. Pomo 4, nós também temos uma excelente empresa vindo de um rompimento de máxima histórica. Ela está no meio do caminho aí, só que quanto mais tempo ela lateraliza, a gente já está alguns bons meses nessa região entre os 5,60 e os 7 reais, quanto mais tempo ela lateraliza, mais essa média de 200 sobe. E ao longo do tempo a gente vai ver o preço se encontrar com ela. Então, temos um suporte válido nos 4,30, podendo considerar esses 5,17 também, e nós temos um contexto todo alinhado para ela defender aqui e voltar para a máxima, fazer mais um rompimento de máxima histórica. Então é um papel que também eu buscaria compras. A questão aí da Pomo também, né, como a Aura que a gente acabou de ver, é se tomamos risco aqui no meio ou se aguardamos um pouquinho mais baixo para pegar uma compra bem mais barata
e com muito mais assimetria. Eu, por enquanto, prefiro aguardar essa segunda compra. Não quer dizer que ela vá acontecer, tá? Mas a gente tem, como eu falei, eu já estou com 6 papéis na carteira, não quero botar mais ativos. Então acaba que a Pommo ficou de lado, mas eu olho ela todo final de semana com carinho, esperando que ela dê alguma entrada mais barata. Richard, muito obrigado, meu parceiro, pela sua participação, por topar ficar com a gente aqui até as 3 horas da tarde. Foi ótimo, nos ajudou muito, como sempre. Bom restinho de semana, feriado amanhã nos Estados Unidos, nós estaremos aqui. Quinta-feira que vem nos encontramos de novo. Até lá! Valeu, meus amigos, até semana que vem. Abração! Richard Rodrigues, senhoras e senhores, nosso parceiraço.